Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 76. Liderança bem equilibrada. Esta manhã eu não posso encontrar repouso. Estou inquieta quanto à situação que prevalece no sul da Califórnia. Deus confiou a cada homem o seu trabalho, mas alguns há que não consideram com oração a sua responsabilidade pessoal. Ao ser escolhido um obreiro para um cargo, a função em si não lhe confere capacidade que antes não possuísse. Um alto cargo não confere ao caráter as virtudes cristãs. Quem imagina poder por si só traçar os planos para todos os ramos da obra, demonstra grande falta de sabedoria. Mente humana alguma é capaz de, por si mesma, assumir as numerosas e variadas responsabilidades de uma associação que conta com milhares de membros e abarca muitos ramos de atividade. Foi-me, porém, mostrado um perigo ainda maior. É o conceito difundido entre os nossos obreiros de que os pregadores e outros empregados na causa devam deixar para alguns chefes o cuidado de determinar-lhes as responsabilidades. A inteligência e o discernimento de um homem não devem ser considerados suficientes para dirigir e modelar uma associação. Tanto o indivíduo como a igreja têm cada qual as suas responsabilidades. A cada homem deu Deus algum talento ou talentos para serem usados e aperfeiçoados. Ao fazer uso desses talentos, ele se torna mais útil para servir. Deus concedeu entendimento a cada indivíduo e quer que seus obreiros empreguem esse dom e o desenvolvam. Não deve o presidente de uma associação imaginar que o seu critério individual deva reger o dos demais. Em associação nenhuma devem apresentar-se propostas precipitadamente, sem que se conceda aos irmãos o tempo suficiente para examinarem acuradamente todos os aspectos do assunto. Tem-se pensado algumas vezes que, por haver sido o presidente da associação quem sugeriu certos planos, não haveria necessidade de consultar o Senhor a esse respeito. Dessa forma foram aceitas propostas que não visavam ao bem espiritual dos crentes e cujas consequências tinham alcance que muito excedia ao que era aparente no primeiro exame. Tais procedimentos não têm a aprovação divina. Muitíssimos assuntos têm sido propostos e votados que implicavam em muito mais do que estava previsto e muito mais do que os votantes estariam dispostos a aprovar, caso houvessem tomado tempo para examinar o caso em todos os seus prismas. Neste tempo, não podemos ser descuidados ou negligentes na obra de Deus. Se quisermos preparar-nos para as provas que nos esperam, devemos cada dia buscar o Senhor com fervor. Deve o nosso coração estar limpo de todo sentimento de superioridade e serem implantados na alma os princípios vivos da verdade. Os jovens e os anciãos, bem como as pessoas de meia idade, devem praticar agora as virtudes do caráter de Cristo. Cada dia deverão desenvolver-se espiritualmente, a fim de chegarem a ser vasos de honra no serviço do Mestre. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Lucas 11, verso 1. A oração que, em resposta a este pedido, Cristo deu aos discípulos, não está feita em linguagem empolada, mas com palavras simples, expressa as necessidades da alma. É curta e refere-se diretamente às necessidades cotidianas. Confiar em Deus. Cada alma tem a prerrogativa de apresentar ao Senhor as suas necessidades particulares, bem como ações de graças pessoais pelas bênçãos que cada dia recebe. Mas as numerosas orações longas, sem vida e sem fé, que são feitas a Deus em vez de lhe serem uma satisfação, são-lhe uma opressão. Oh, quanto precisamos nós de coração puro, convertido! Precisamos de que nossa fé seja fortalecida. Pede e dá-se-vos-á, é a promessa do Salvador. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Mateus 7, verso 7. Devemos habituar-nos a confiar em sua palavra e acrescentar a todas as nossas obras a luz e a graça de Cristo. Precisamos apossar-nos de Cristo e a Ele apegar-nos até que em nós se manifeste o poder transformador da sua graça. Se quisermos refletir o caráter divino,
Precisamos ter fé em Cristo. Cristo revestiu a sua divindade da nossa humanidade e levou vida de oração e abnegação, sustentando dia a dia uma batalha contra a tentação, a fim de poder socorrer os que hoje são tentados. Ele é a nossa eficiência e fortaleza. Quer que, ao apropriar-se da sua graça, a humanidade participe da sua natureza divina e evite, assim, a corrupção que pela concupiscência há no mundo. A palavra de Deus contida no Antigo e Novo Testamentos, estudada com fidelidade e recebida na vida, comunica sabedoria e vida espirituais. Essa palavra deve ser amada com amor sagrado. A fé na palavra de Deus e o poder de Cristo para transformar a vida habilitarão o crente para realizar as suas obras e viver jubilosamente no Senhor. Repetidamente fui instruído a dizer ao nosso povo: ponde em Deus a vossa confiança e a vossa fé. Não confieis a nenhum homem falível o encargo de definir o vosso dever. Tendes o privilégio de dizer: então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o, e temei-o todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Salmos 22, versos de 22 a 26. Esses passos das Escrituras vêm bem ao caso. Cada membro da igreja deve compreender que unicamente de Deus é que deve ser esperada a compreensão do dever individual. Bom é que os irmãos se consultem, mas quando os homens prescrevem aos irmãos exatamente o que devem fazer, respondam-lhes eles que escolheram por conselheiro ao Senhor. Os que com humildade o buscarem verão que a sua graça é suficiente. Mas quando uma pessoa consente que outra se interponha entre ela e o dever que Deus lhe designou, confiando no homem e tomando-o por guia, desvia-se da base firme em que está para outra insegura e perigosa. Em vez de crescer e desenvolver-se, perderá a espiritualidade. Homem nenhum possui a faculdade de corrigir os seus próprios defeitos de caráter. Cada indivíduo deve pôr a sua esperança e confiança naquele que é mais do que humano. Devemos estar sempre lembrados de que a nossa ajuda está naquele que é poderoso. O Senhor providenciou o necessário auxílio para toda a alma que o aceite.